Primeira reunião do dia letivo, primeira reunião com os pais. Como vai acontecer? E como eu estou? Se você quer saber um pouquinho mais dessa primeira reunião, assista o vídeo. Oi, gente! Que bom que vocês ficaram aqui. Esse é o canal da Mariângela Posa e eu trago sempre dicas, pontos, fundamentos, teorias, movimentando a área educacional, a área da psicopedagogia, da pedagogia. Que bom que você está aqui. Bom, nesse vídeo eu vou trazer 3 pontos que são fundamentais para você se dar bem na primeira reunião com os pais. Você vai conseguir, sim, explanar, trazer aquilo que você tem de melhor nesse momento. Bom, como eu presencio isso diante do que já aconteceu, diante do que acontece, das minhas formações? O professor, muitas vezes, ele fica pensando, como vai ser essa primeira reunião? Bom, então eu trago 3 pontos que são fundamentais: organização, planejamento e confiança. Primeiro ponto, organização. A organização, ela parte do princípio que, primeiro, você já sabe a sua turma. Saber a turma é saber o ano de escolarização, você já está acompanhando, você já saiu. Antes de você sair de férias, você já sabia, então já deu para se organizar quanto a isso. Muitas vezes o professor da educação básica, ele pode trocar e transitar por várias séries, então, por vários anos. Da educação infantil, ele pode transitar primeiro, segundo, terceiro, quarto, até 5º ano do ensino fundamental e pode transitar pela carga horária na pluridocência, tá? Então, essa organização, ela tem que ser anterior. Geralmente, acontece antes da saída dos professores de férias. Quando ele retorna, pode acontecer, assim, alguma mudança, em função do número de alunos, das matrículas, enfim. Isso tem que ser flexível. Então, acontece uma reestruturação desse professor para o outro ano. Pode acontecer. Como pode não acontecer e ficar com o professor já ficar organizado anteriormente. Isso vai acontecer ali, vamos supor, em dezembro. Então, em dezembro, ele já está organizado quanto à questão do ano, questão mais ou menos do número de alunos, mas que retoma quando ele volta das férias para a jornada pedagógica, ele recebe a sua lista e aí ele vai ter, sim, o material preciso para ele poder fazer essa organização dessa primeira reunião. Então, essa organização, saber o número de alunos, os pais. Eu gosto sempre de poder estar pontuando que essa lista, ela é uma das principais. Essa lista, ela pode ser acrescentada, ela vai modificar muitas vezes, ela não é uma lista oficial, como se diz. Então, ela transita durante o mês todo, porque pode entrar aluno, sair aluno, enfim, pode acontecer isso. Mas essa organização para esse primeiro dia de reunião, ela é super importante. Por quê? Mais ou menos eu sei o número de alunos, mais ou menos eu sei não, eu sei o nome dos alunos, eu sei quantos alunos eu tenho naquele primeiro momento. E quando chegar, por exemplo, sempre acontece. Na primeira reunião tem a grande reunião, que a reunião geralmente se faz com a equipe pedagógica, os gestores, então eles fazem uma grande reunião onde eles vão falar o nome dos alunos, vão chamar e vão direcionar, então, esses alunos para professora específica. Isso eu tô falando de educação infantil, isso eu tô falando de ensino fundamental 1, tá? Até 5º ano. Aí depois modifica um pouco, por causa que tem reunião por área, componente curricular, isso depende muito da escola. Então, essa organização, ela é fundamental, porque é uma organização da gestão, é uma organização da equipe pedagógica, como é uma organização do professor, tá? Então, partindo do princípio, essa organização é sobre uma lista, é sobre o ano que vou atuar, é sobre a quantidade de alunos que estão comigo.
Então, organização é entender todo o processo do que eu posso falar de importante nessa reunião, tá? Outro tópico é o planejamento, que eu já entro numa questão de organização com planejamento. O planejamento é quanto tempo você tem de reunião, quanto tempo você vai direcionar para cada tópico que você quiser. Então, assim, você pode fazer um quebra-gelo, uma dinâmica de início, tá? Onde vão se apresentar, onde vão falar o nome do seu filho para você já reconhecer. Geralmente eles não levam a criança, ou outras vezes levam. Então você já vai ter uma ideia. Então, você pode quebrar o gelo, quanto tempo isso. Quebra-gelo é uma dinâmica, eu digo, tá? Para reconhecimento, descontrair com esses pais. Depois você vai colocar o seu nome, vai se apresentar para os pais, né? Você pode fazer isso antes do quebra-gelo ou depois. Fica à vontade. Você vai falar, vai explicar, você vai explicar qual a sua formação, vai explicar quanto tempo você já atua naquele ano, qual a ideia ou tempo de instituição que você tem, a ideia do planejamento que você tem para esse ano, o que você pretende trabalhar dentro de uma perspectiva socioemocional e de limites de organização e de disciplina, enfim, você vai ter que ter tópicos quanto a isso. Então, por isso que eu já falei, organização para planejamento. Então, você faz uma linha de tópicos. Então, primeiro é um quebra-gelo, segundo é a minha apresentação, então a apresentação dos pais, ou vice-versa, aí você define, mostrando quem você é, sempre, né? Depois você fala o seu planejamento, mais ou menos para o ano, como é que vai funcionar. Bimestre, trimestre, semestre, por nota, não por nota, quanto às atividades, quantos cadernos, mais ou menos. Eles já têm a lista de material, esses pais já têm, mas aí vocês vai dar uma explanada para ver as maiores dúvidas ali. Só que essas maiores dúvidas, você não vai deixar os pais falarem, você já vai trazer, imaginando aquilo que você tem de experiência, que eles têm de mais dúvidas, que eles vão perguntar. Então, você faz um roteiro estrutural para você logo sanar já essas dúvidas. Essas dúvidas com os pais. Horário de entrada, horário de saída, como é que funciona a logística, o funcionamento da sala de aula, aonde vai ficar a sala, primeiro andar, segundo andar, no térreo. Então, isso tudo você organiza. Você pode no final, isso vai durar, depende de quanto tempo tem, vocês podem ter 1 hora de reunião. Tiveram aquela grande, a reunião maior, a grande reunião com os gestores, depois passa para vocês 1 hora, 1 hora e meia. Então, você vai se planejar dentro desse tempo. Então, quebra-gelo, mostrar quem você é, o planejamento para o ano não é dizer as disciplinas, os objetivos, não estou falando isso, eu estou falando de uma maneira generalizada. Depois você pode, enfim, dar uma mensagem para essas famílias, mandar uma cartinha para as crianças, isso é legal também para início do ano. Então, assim, nessa reunião ela pode ser antes do primeiro dia de aula, então você pode mandar uma cartinha. Se for depois, aí modifica essa logística de dinâmica e você pode entregar uma mensagem para os pais, né? Uma mensagem positiva, uma mensagem alegre, uma mensagem forte, certo? Então, organização, planejamento, e nesse planejamento também você vai conversar com as suas paralelas. Então, por exemplo, assim, vamos supor, se você é da educação infantil, então tem muitas coisas da educação infantil para trabalhar nessa primeira reunião, que eu vou trazer mais especificamente para vocês em um outro vídeo. Então, vocês podem se reunir tanto na educação infantil com as suas paralelas, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e depois com a pluridocência, também uma outra reunião maior. Então, vocês vão definir mais ou menos o que vocês consideram importante. Então, vocês vão estar com a supervisora, né, deve ter feito uma reunião com vocês, e são esses itens que devem falar do tema maior, se vai ter um tema durante o ano sobre projetos, enfim, você vai organizar isso, você vai planejar isso com a sua equipe, e aí esses tópicos não podem faltar.
E aí tem os tópicos que você, como professor, não quer deixar de falar. Como é que vai funcionar as avaliações, os temas, as atividades diárias? Então, assim, você pode falar sobre a sua prática com a relação do sujeito. Então, essa ligação estudante e docente. E a mensagem no final. Então, assim, organização, planejamento e confiança. Confiança em você. Então, você vai ter postura ao falar, você vai ter uma organização, você vai estar com tudo planejado ali. Esse planejamento, ele pode ser flexível, né? Como nós sabemos, mas ele tem que ser didático. Ele tem que ser didático para os pais entenderem. Você pode passar também um vídeo explicativo, você pode fazer da forma mais dinâmica que você achar melhor, você pode fazer uma dinâmica quebra-gelo de início. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo pontos assim para vocês pensarem e agora vocês colocarem no papel. Vocês coloquem, então, assim, esses 3 itens, eles são fundamentais. Organização, planejamento e confiança. Primeira coisa que tem que saber, o seu público. Segunda coisa, quantidade de alunos. Terceira, a lista oficial. Quarta, o que a direção pede para você falar. Quinta, o que as paralelas organizaram para ter esse momento. Sexta, quais os tópicos que eu vou tratar na minha reunião. Então, eu tenho 4 itens, grandes itens que eu vou ter que falar. Então, assim, é a dinâmica, é a minha formação, é o planejamento anual e é o fechamento. Então, se você fizer isso, você vai se organizar de uma estrutura interessante para passar confiança para os pais e não esquecer de nada. E você vai anotando. E depois, claro, você abre para perguntas, diz um tempo limitado. Então, agora a gente tem 20 minutos para abrir para perguntas. Então, que você possa falar alto, em bom tom, para todos escutarem, que é a sua pergunta, pode ser a dúvida do outro, enfim, você abre. Então, seria interessante fazer essa estrutura para reunião e para você sair super bem, com certeza. O professor tem um jogo de cintura e vai sair super bem. Então, veja bem, organização, planejamento e confiança. Se você traz alguma coisa de filosofia dentro da escola, você tem que trazer também nessa reunião. BNCC dentro dessa reunião de tópicos também. Entender qual é a forma, a estratégia, a metodologia de trabalho dessa instituição e a sua também, então mostrando o seu perfil. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Eu espero ter ajudado vocês nesse sentido do primeiro dia de reunião, sem deixar escapar nada nesse primeiro momento, esclarecer. Quem sabe também faz uma ata e depois encaminha para os pais, dá um xerox para os pais, até porque tem pais que não compareceram, enfim, podem enviar. Aí fica a critério de vocês, podem enviar por e-mail, pode fazer um vídeo explicativo, pode ser gravado essa reunião e depois mandar para as famílias de forma online, remota, enfim, tem várias dicas para fazer para não se perder, porque essa primeira reunião, ela é super importante, ela vai facilitar a vida de vocês durante o percurso do período de sondagem, porque senão você vai ter que marcar com os pais que não foram, fazer toda a explicação. Não que isso seja ruim, porque você vai ter um horário para fazer isso, acredito eu. Mas se não tiver, você pode usar de outros meios para facilitar a vida desses pais também e a sua, tá? Acolhimento. Eu tenho um vídeo que eu falei sobre as 5 dicas do primeiro dia de aula. Então, acompanhe. Agora eu trago sobre 3 pontos fundamentais para a primeira reunião. Organização, planejamento e confiança. Acredita em você. O eu forte. Acredita em você. Você vai arrebentar. Tchau, tchau. Deus abençoe. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Isso ajuda muito esse canal a transbordar em outras vidas também da área da pedagogia. Grande satisfação estar aqui. Gratidão. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.